Muitos estão falando que agora não tem desculpa, que a gente vai ter todo o tempo do mundo, principalmente você estudante, para estudar agora tudo que não consegue no dia a dia, mas eu acho que não é bem assim. Vamos falar um pouco sobre isso. Olá estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, orientador de estudos para concursos, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o maior desafio que será continuar estudando para os concursos no meio dessa quarentena por causa do coronavírus. A primeira coisa então, a principal com certeza é com relação à rotina. Primeiramente, porque você estava com o planejamento já programado, fazendo no dia a dia, ali do seu jeito, em determinado horário, estudando o que você podia, e agora, por um motivo alheio à sua vontade, tudo mudou. Você precisa ficar em casa, você precisa agora se reorganizar completamente com relação aos seus horários, a hora que você vai acordar, a hora que você vai dormir e a hora que você vai efetivamente conseguir ali se concentrar nas suas atividades. Então, esse é o primeiro ponto, você precisa reorganizar a sua rotina. Não adianta simplesmente você querer fazer as coisas ao longo do dia sem um planejamento, sem saber quando e por que você vai fazer determinado assunto de determinada matéria. Então, com certeza isso não vai adiantar, por isso que, primeira coisa de tudo, será necessário reorganizar essa rotina. O segundo ponto, talvez mais importante, talvez seja resolver os problemas com distrações. Em casa, a gente acha que de repente teríamos menos distrações, mas na verdade é o contrário. Nós temos mais distrações por conta de vários fatores. Por exemplo, em casa, agora todas as pessoas ficam dentro de casa. Se tem muitas pessoas que vivem com você, que moram com você, você precisa inclusive combinar esses hábitos com essas pessoas que vivem junto com você. E além disso, ainda existem, é claro, as tarefas domésticas que você precisa pensar em saber quando vai fazer e para aquilo ali não te atrapalhar, para você não ficar, de repente você quer estudar, mas aquilo fica na sua cabeça e aí você pensa, não, precisa fazer aquela tarefa doméstica ali, e aí você quer fazer, mas também quer estudar, e aí não acaba saindo nada, nem uma coisa nem outra, hein? Então esse é o segundo ponto, a segunda etapa que você deve fazer, colocar ali no papel para ver como que vai resolver isso, para aí sim continuar e fazer aquilo que você queria fazer. Esses dois primeiros pontos, portanto, é necessário que uma reorganização total dentro da sua casa. Tudo que você fazia em diversos lugares, de repente você ia para uma biblioteca estudar, ia para um cursinho, para uma aula presencial, agora você precisa fazer uma reorganização total disso dentro da sua casa. Então, muitos falam que agora não tem desculpa, agora vai ter tempo para tudo. Na verdade, é o contrário. Quando você começa a ver isso na prática, você vai ver que você tem menos tempo. Você agora está com menos tempo do que estava antes. Porque antes você já tinha uma rotina, você já tinha descoberto aonde arranjar tempo em determinadas situações. Agora não, agora é uma coisa nova e agora que você vai precisar novamente descobrir aonde que você vai arranjar o tempo que na verdade você acha que tem, mas quando vai ver lá no final do dia, passou o dia, acabou o dia e você não tem. Você está com menos tempo do que antes. Por isso, reorganização total, primeira coisa de tudo. Não dá para querer fazer as coisas do mesmo jeito que você estava fazendo antes, porque mudou o ambiente, mudou a situação, mudou a logística, tudo mudou, certo? Outro ponto que é interessante tocar é o estudo sem saber quando você vai fazer a prova. Porque veja, muitas provas estavam marcadas, algumas até próximas de acontecer, você estava ali num ritmo forte, por exemplo, para quem ia fazer a prova agora nessa semana que vem, ou até na semana que passou, e aí simplesmente todas as provas do Brasil inteiro foram suspensas. Bom, o que aconteceu? Você estava num ritmo se preparando para estar no seu melhor naquele dia. Agora você não sabe quando que vai ser mais esse dia. Não é simplesmente que foi adiado, suspenso para um determinado dia e aí você está se programando de novo. Não. Todas as provas foram suspensas sem data de remarcação. Ninguém remarcou data para nenhum dia. Não se sabe se vai ser daqui um mês, 2 meses, só ano que vem, não se sabe. Então esse será o principal problema, principalmente para você administrar isso psicologicamente dentro de você, porque você precisa se preparar sem saber quando que é o dia que você precisa estar melhor preparado, porque você não sabe quando que vai ser a prova. Isso falando das provas que já estavam marcadas. Se a gente for falar
de provas com editais que nem tinham saído ainda, aí é que não tem jeito mesmo. Então, de repente, editais ou provas que seriam ou que estavam previstas de sair algum edital esse ano ainda, talvez não saia esse ano. A gente não sabe nem quando vai sair, nem se isso vai mudar ou não. Por exemplo, a quantidade de vagas para o futuro, se vai aumentar, se vai diminuir. Então agora tudo mudou em relação a isso. Esse é um ponto importante porque você vai precisar estudar sem saber quando que você vai fazer essa prova. Não tem jeito, não vai ter como você descobrir isso agora, vai demorar para descobrir. O que você precisa fazer é apenas continuar estudando sem pensar nisso. E isso, claro, é uma coisa muito difícil. E é por essa razão que eu vou dar uma dica bem importante. Acho primordial que você reorganize seus estudos do pequeno para o grande. O que isso quer dizer? Comece primeiramente estudando o mínimo de horas possível. O mínimo ali que você acha que você vai ser eficiente para conseguir melhorar em alguma disciplina que você está estudando. Por quê? Não adianta você querer estudar agora 10 horas por dia, você não vai conseguir, ninguém vai conseguir fazer isso. Então, estabeleça um horário mínimo, 1 hora, não sei, meia hora, pouco tempo por dia, porque nesse tempo você dá o máximo que você consegue com o maior nível de concentração possível. Então, comece do pequeno. Depois, daqui a um mês, não sei, você aumenta o tempo de estudo, aumenta o tempo que você vai estar ali concentrado. Faça isso porque é a única forma de você conseguir aproveitar melhor esse tempo, porque se você tentar estudar o dia todo não vai dar certo. Não tem necessidade alguma de você ficar mais de 4 horas estudando agora, porque eu já falei, não sabemos quando teremos as provas, não sabemos, nem as que já estavam marcadas. Então, não adianta você se cansar muito agora, depois quando as coisas melhorarem, você já vai estar mais cansado de estudar ali psicologicamente, e aí é quando a prova já vai estar perto novamente, você vai estar cansado, não vai conseguir ali no sprint final ter um bom desempenho, uma boa concentração e nem ter confiança para a prova que vai estar chegando. Então, faça isso, estude do pequeno para o maior, o mínimo de horas possível agora que você acha eficiente e depois vá aumentando aos poucos. Para isso, lembre-se de primeiro organizar seus materiais. Quando a gente vai estudando, a gente estuda e quando vê tá tudo uma bagunça ali, algumas matérias que a gente estava estudando tá tudo jogado ali, a gente não sabe nem onde estão os resumos que a gente faz. Então é hora agora de pegar tudo isso, reorganizar tudo isso de uma maneira lógica, que faça sentido na sua cabeça, que fique de fácil acesso, que você saiba onde vai achar quando precisar. Então organize seus materiais. E outra coisa muito importante, não é o momento agora de adquirir material. Se você está pensando em adquirir material agora, para quê? Você não sabe o que vai mudar, você não sabe nem se as provas que já estavam marcadas vão sofrer alguma retificação digital, por exemplo, e vai mudar o conteúdo daquilo que cairia na prova. Pode acontecer também, a gente não sabe. Então, não é hora agora de adquirir novos materiais. Pegue tudo que você já tem, que nós sabemos que é muita coisa, que ao longo do tempo a gente vai acumulando muita coisa, então pegue tudo que você já tem, veja o que realmente não serve mais, joga fora, fica com o que sobrou, e isso que sobrou, você tem que engolir aquilo, faça resumos, faça esquemas, faça tudo que você conseguir, de pouco em pouco, aí sim você vai ter aproveitado o seu tempo de maneira eficiente, podendo inclusive ter chance de uma aprovação futura quando tudo voltar ao normal e as provas voltarem a ser remarcadas. Portanto, esses são os maiores desafios que acredito que teremos nesse período de quarentena por conta do coronavírus, né, que está em todo o mundo. E outra coisa, não liga não para coisas que de repente as autoridades e principalmente o nosso presidente está falando, né, com relação que isso não é importante. Acredite, fique em casa, mude seus hábitos dentro de casa e faça o melhor que você pode dentro de casa, certo? Siga essas recomendações que o mundo não vai voltar ao normal simplesmente se a gente for para a rua agora e querer fazer o que estava fazendo antes, porque não vai ser desse jeito, acredite. Tudo bem? Se você tem mais alguma dúvida, alguma recomendação que você acha que seria necessário falar, comente nos comentários aqui embaixo, se inscreva no canal. Vou trazer diariamente vídeos sobre técnicas de estudo, inclusive materiais, aulas e também coisas do dia a dia que acontecem lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é onde eu trabalho, sou escrevente, e agora a gente está trabalhando de teletrabalho, home office, tudo bem? Então vou trazer todas as informações do dia a dia que de repente possam te ajudar de alguma forma aí e fazer você ter a maior eficiência possível para estudar para a sua prova. Tudo bem, pessoal? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.